Olá, meu nome é Aline Andrade, eu sou coordenadora jurídica da Mandata Quilombo e eu tô aqui hoje para falar do orçamento do Estado. Então a gente vai conversar sobre o Plano Plurianual de Investimentos, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. As finanças e orçamento do Estado são resolvidas e controladas através de 3 leis: o Plano Plurianual de Investimentos, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O plano plurianual é um plano quadrianual, então ele dura 4 anos e ele começa no segundo ano do governo e vai até o primeiro ano do próximo governo, ou seja, ele vai de 2020 até 2023. O que o plano plurianual faz? Ele vai trazer os princípios do orçamento do Estado. Quais são os programas prioritários na saúde, na educação, de infraestrutura? Então, vão ser construídas estradas? Não vão? Quais são os programas prioritários do governo? E aí ele dura 4 anos e a ideia é que ele pegue o primeiro ano do próximo governo para que a gente tenha uma continuidade das políticas públicas, para tirar aquela ideia de quando chega um governo novo, refaz tudo e acaba destruindo políticas que são importantes para a população. Então a ideia é que o próximo governo tome contato com o que aconteceu no governo anterior e aí pense melhor e elabore uma lei sobre o que deve continuar e o que não pode. A segunda lei é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai trazer nas mesmas áreas, saúde, educação, quais são as prioridades do governo, aonde o governo vai investir. Então ele vai dizer, na área da saúde, a nossa prioridade é no posto de saúde, em unidade de primeiro atendimento, no programa Saúde da Família, na área de educação, a gente vai construir novas escolas ou vai construir novas creches, investir no ensino integral e por aí vai. Tá? Ela ainda não traz valores, ela vai trazer mais ou menos unidades orçamentárias. Depois de feita a lei das diretrizes orçamentárias, a gente tem a terceira lei, que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é a que vai especificar programa por programa, como vai ser investido e qual o valor. Essa lei orçamentária anual pode agir em frente como eu já disse, educação, saúde, transporte, habitação, infraestrutura, de acordo com as prioridades e metas estabelecidas pelo plano plurianual. Como que essas propostas são feitas? Então a proposta original é elaborada em cada unidade orçamentária nos mais diversos órgãos dos 3 poderes. Então a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário empenhados em entender quais são os gastos que eles vão fazer ao longo do próximo ano e quais vão ser as prioridades nesses gastos. Depois, isso tudo vai ser enviado para a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, que vai harmonizar esses pedidos. Quando o governo do estado prepara esse orçamento, ele envia para o legislativo. E aí é que começa a atuação do legislativo. Os deputados e as deputadas podem atuar através das emendas para redirecionar esse orçamento do estado. Então o que a gente precisa fazer? A gente analisa toda essa peça orçamentária e percebe se há investimento na educação, ou se tem investimento mais concentrado numa determinada região, por exemplo, na região sul e não na zona leste, ou no centro da cidade, mas não há distribuição para as periferias, e a gente tenta, através dessas emendas, alterar e tornar o orçamento um pouco mais equilibrado. E quando eu digo tenta, é porque a gente faz essa proposta de emenda orçamentária e ela vai ser analisada depois. Então ela pode ser aprovada ou não dentro da Casa Legislativa. Mas ela é importante para que cada deputado possa agir de acordo com os interesses dos seus eleitores, tentando que o orçamento espelhe essa votação eleitoral, mas também os interesses dos cidadãos de forma mais equilibrada. Como eu falei para vocês, uma das atribuições de um deputado estadual é a elaboração do orçamento. E ele chega para nós por meio das emendas. Então a gente observa a lei orçamentária e propõe emendas para cada uma dessas leis orçamentárias no tempo que elas chegam da casa. Então, esse ano nós tivemos, primeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o projeto de lei número 578 de 2019. Depois, chegou para a Assembleia Legislativa o Plano Plurianual 2020 a 2023, que é o projeto de lei 924 de 2019. E a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é o projeto de lei 1112 de 2019. Nós pensamos que a nossa intervenção do orçamento deveria levar em conta a distribuição de recurso para programas importantes para a população do estado
E aí pensando para as áreas básicas de saúde, para a primeira atenção de saúde, para a educação, para a cultura. Então, para diversificar o investimento nos equipamentos de cultura, de infraestrutura, pensando populações indígenas, populações quilombolas, pensando a distribuição pelas periferias da cidade, pensando uma diversidade cultural, então equipamentos em diferentes lugares e municípios, para que não ficasse tudo concentrado no centro ou numa determinada região da cidade. Esse processo da Lei Orçamentária Anual, que a gente está fazendo nesse momento, a gente apresenta primeiro as emendas que a gente chama de políticas, que são emendas onde a gente vai redirecionar orçamento que o governador do estado apresenta para nós, para áreas que a gente considera mais importantes. Então a gente propõe a criação de programas para a população em situação de rua, a distribuição de leite para crianças, pensando também em alimentos sem lactose para crianças alérgicas, o fomento à saúde quilombola indígena, fomento a escolas indígenas, além de outras áreas de cultura. Então, pensando em investimento na cultura em diversos equipamentos, infraestrutura e habitação, tá? E aí, o que a gente pensou como nossas diretrizes? Primeiro, os municípios que têm menor concentração de renda, os municípios onde a gente tem o máximo de desigualdade, então os menores índices de desenvolvimento social, os municípios com população indígena e quilombola, né? E as regiões da cidade de São Paulo que recebem menos equipamentos, que têm a menor presença do Estado. Então tem menos hospitais, menos escolas construídas e não atendem a população de São Paulo. Foi essa a diretriz para a nossa intervenção. Essas são as nossas emendas políticas. Depois a gente tem as emendas impositivas, que também são chamadas de indicações parlamentares. O que isso significa? Todos os parlamentares, os 94 parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, têm direito a destinar uma parte da receita para atender a sua base eleitoral e as causas que os elegeram. Eu vou dar um exemplo. Então, no nosso caso, a deputada Érica escolheu alguns caminhos prioritários para seguir na luta e na resistência. Então, a gente tem a população LGBTQIA+, a população em situação de rua, políticas para mulheres, povos e comunidades tradicionais, luta por terra e moradia, segurança pública, movimentos culturais periféricos e áreas de educação. Então, as nossas indicações parlamentares vão tentar abarcar essas áreas que foram escolhidas pela Mandata Quilombo e que são parte do compromisso eleitoral que nós temos com os cidadãos de São Paulo. Além dos nossos caminhos de luta, que tem como fundamento gênero e raça, nós tentamos, através das nossas emendas, nos contrapor à forte tendência de privatizações e de desinvestimento estatal, entendendo que o Estado é responsável pela efetivação de políticas públicas que garantam direitos fundamentais, o combate às desigualdades e a equidade para todos os cidadãos.